O mais interessante é a descrição da esposa de Jó como uma mulher árabe. Ao contrário do Targum de Jó, a Septuaginta, que é a tradução grega, não fornece o nome da esposa de Jó. Então, o Targum vai dizer que é Diná. A Septuaginta não vai dizer o nome dela, tá? E a única referência a ela é como uma mulher árabe, em nome, tá? Então, parece que o tradutor grego não sabe nada da tradição de Diná como esposa de Jó. E aí você vai percebendo que esses intérpretes podem não ter se conhecido, não ter tido contato, podem ter sido comunidades distintas que não tiveram acesso ao imaginário uma da outra. Então você percebe que quem traduziu, quem trabalhou na Septuaginta, a tradução grega, não tinha conhecimento dessa versão de que Diná era a esposa de Jó. Porque trata a esposa de Jó como uma mulher árabe sem nome. Beleza? Isso é importante. Assim como as fontes gregas, né, Aristéias e Septuaginta, parecem não conhecer a tradição de Diná, as fontes rabínicas e o Targum, que conhecem Diná, parecem não conhecer essa tradição aqui de Jó como Iobabe. Então, você vai ver tradições de grupos distintos que não se interagiam. Segundo um estudo, a tradição Jó e Iobabe está incluída nas lendas dos judeus, criando assim a impressão de que essa tradição era amplamente conhecida entre os intérpretes judaicos. No entanto, é apenas o testamento de Jó que traz juntos de Diná, mulher de Jó, e as tradições de Jó e Iobabe. E aí você vai ter uma nova versão da história, que é o testamento de Jó, reunindo sua família ao seu redor e seu leito de morte, Jó oferece conselhos aos seus filhos e divide a herança. Ele também analisa o seu sofrimento, pelo qual ficou famoso. Na sua versão, os seus sofrimentos são provocados por Satã, o adversário, que por sua vez retalhou a Jó por ter destruído um templo idólatra. Olha como é o testamento de Jó. Quem faz o meu curso do livro de Jó, Resistência versus Submissão, recebe o texto do testamento de Jó na íntegra, tá? Então, aí vai entender que ali tem outra história a respeito de Jó. No testamento de Jó, ele é caracterizado como um homem integralmente moral, a própria encarnação da paciência, e é daqui que vem a ideia da paciência de Jó, que resiste às provocações do adversário, e mantendo-se firme em última análise, alcança a vitória. O texto hebraico de Jó não dá a entender que ele é paciente, não, gente. A gente estuda isso no curso do livro de Jó. A tradição da paciência de Jó vem deste livro, Testamento de Jó, que não está na Bíblia. Tá? A mulher de Jó aqui é identificada como uma mulher chamada Citis, que passa uma provação paralela à sua própria, e os amigos de Jó vêm para lamentar-se com Jó e questionar sua sanidade. Mas essas coisas não mudam Jó de sua firme esperança no reino celestial. Veja que é uma história assim completamente diferente. Ele é restaurado, vê a herança dos seus filhos, incluindo objetos mágicos para suas filhas, morre e ascende, mas não fisicamente ao céu. Veja que já há uma ideia de um céu transcendente que não existe na mentalidade dos redatores do Antigo Testamento. O testamento de Jó inicia com os seguintes detalhes. O livro de Jó, o chamado Jobabe ou Iobabe, eu sou o pai de Jó, estou estabelecido neste lugar, e você é um escolhido e honrado da semente de Jacó, suas mães e pais. Eu sou um dos filhos de Esaú, irmão de Jacó, mas sua mãe é Diná, de quem te gerou. Minha ex-esposa morreu uma morte amarga junto com os outros 10 filhos. Em primeiro lugar, deve-se dizer que o testamento de Jó está claramente dependente da Septuaginta. Assim, não é de se surpreender que o autor do testamento conhecia e utilizou a tradição Jó e Iobabe da Septuaginta, como ele fez. O que é notável é o uso da tradição de Diná,
que é diferente da Septuaginta e que parece que ela estava fora do âmbito dessas tradições. E uma vez que ela existia, deve-se valorizar a ligação exegética entre Diná e este rei edomita. A adoção da tradição de Diná se torna muito interessante e também mais provável quando se considera que o autor do Testamento de Jó conhecia e usara um discurso tradicional que já fora construído na Septuaginta. Tá? E aqui está a ideia de que Jó, ao morrer, ele vai trazer, né, vai deixar o seu testamento para os seus filhos. Então, essa é a ideia dessa narrativa. Tá? As tradições refletidas na versão da Septuaginta de Jó mostram um retrato bastante completo da mulher de Jó. Ela era uma mulher árabe e uma rainha edomita que sai errante depois da queda de Jó, a fim de gritar de fadiga e exasperação. Então, o testamento de Jó tem Citis, é uma mulher árabe, que quando Jó é atacado do sofrimento dele, ela sai. O testamento de Jó usa esse retrato da mulher dele e desenvolve-o ainda mais, ao ponto de dar-lhe um nome, que é Citis, e descrevendo como ela pediu e trabalhou como uma escrava durante muitos anos, a fim de fornecer pão para Jó e para ela mesma. O testamento de Jó diz que exaustivamente Citis vendera seus cabelos ao adversário em troca de pão, e foi enganada por ele, assim disse a Jó para desistir de sua luta. No final, porém, o testamento de Jó descreve Citis fazendo um pedido final. A ela é concedida a visão de seus filhos, sendo coroados com esplendor no céu. E veja que já tem uma visão escatológica dos primeiros judaísmos, né? Antes de morrer em paz e enterrada perto de sua antiga casa. Tudo isso, é claro, não tem nada a ver com Diná.